Caríssimos iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, mais um tema deveras inquietante, emblemático e fascinante. Vamos aqui fazer comentários sobre a antiga Ordem dos Druidas. Um grupo, uma entidade iniciática muito relevante em certas épocas, que floresceu ali na Inglaterra por volta do século XVIII. E a pergunta-chave aqui será, afinal de contas, será que essa antiga e respeitável Ordem dos Druidas tem alguma conexão com algumas instituições iniciáticas atuais, como a maçonaria? Será que a saga dos druidas modernos pode trazer algumas lições, alguns ensinamentos para os atuais membros de entidades sagradas e sublimes? Antes, porém, meu caro mago druida, de você prosseguir aí nos seus encantamentos, peço que você não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo no futuro, porque assim você estará ajudando muito a divulgar os valores, as virtudes e as verdades das entidades iniciáticas mais ancestrais. Obrigado! Em nossa primeira viagem, antes de focarmos diretamente nos druidas modernos, meio contemporâneos, vamos relembrar quem foram os druidas, os verdadeiros, lá na antiguidade. Sabemos que a civilização chamada de Celta floresceu por mais ou menos 1200 anos, 600 a.C. até 600 depois de Cristo. Era um povo que veio ali do Planalto iraniano, invadindo a Europa pela Anatólia e chegou no seu auge a conquistar um território muito vasto, até a Península Ibérica, região central ali do continente e também a Grã-Bretanha. Os celtas tinham um corpo de sacerdotes que, na verdade, eram conselheiros políticos, médicos, entre aspas, uma espécie de curandeiros, psicólogos, eram estrategistas sociais, juízes, lidavam com as leis e também eram considerados os grandes sábios ali daquele povo. A origem da antiga Ordem dos Druidas remonta a Londres do final do século XVIII. A capital ali da Inglaterra era uma grande metrópole, a maior do mundo, com mais ou menos 2 milhões de habitantes. Era também o epicentro da Revolução Industrial, como bem sabemos. Ali, vários grupos de amigos se reuniam em restaurantes, bares, chamados de tavernas ou pubs. Era muito comum essa atividade. E, geralmente, os grupos de profissionais, trabalhadores, pequenos artesãos, carpinteiros, pedreiros, telhadores, seja o que for, muitas vezes vinculados a guildas, se reuniam ali nos barzinhos e ficavam mais ou menos cada grupo restrito em um local daquele estabelecimento. Com o passar do tempo, o grupo às vezes ia se fechando cada vez mais, impedindo que outras pessoas que estivessem em volta participassem ali das rodadas de cerveja, das conversas. E um grupo, de repente, resolveu fazer um isolamento um pouco mais hermético. Aí falaram assim, não, vamos ficar só nós aqui, ninguém mais entra. Existia um carpinteiro ali chamado Henry Hurley. Este cidadão, Hurley, era uma pessoa que tinha uma situação muito confortável de vida, tinha trabalhado muito, realizado muitas obras grandiosas, e ele apreciava a cultura ancestral ali da Grã-Bretanha também, dos celtas. Ele também venerava um pouco o perfil um pouco místico, mágico dos druidas, os magos, sacerdotes. Sugeriu então esse cidadão que aquele grupo tivesse essa denominação,
algo relacionado aos druidas. Estavam em novembro de 1781 e nesse momento surgiu então o nome dessa nova corporação formada por esses cidadãos dignos e de muita fé na cultura celta. Em seguida, já estabeleceram aqueles landmarks, digamos assim, os estatutos da organização. Por exemplo, eles deveriam organizar eventos em torno de artes, em torno de leituras, estudos, ciências. Outro objetivo ou landmark seria levantar fundos para auxiliar aquelas famílias dos membros do grupo e também para realizar manobras, atitudes de caridade, de beneficência. O terceiro mandamento seria a necessidade de se criar e estabelecer rituais, cerimônias fechadas, iniciáticas, para que assim fossem desenvolvidos os trabalhos. E o lema desse novo corpo que estava surgindo de druidas modernos seria justiça, filantropia e fraternidade. Além das primeiras orientações gerais e do lema, existiam vários princípios, algumas virtudes e conceitos que faziam parte, digamos ali, da liturgia, da doutrina. Em primeiro lugar, obviamente, todos os membros, para participarem dessa corporação, tinham que passar por uma cerimônia, uma sessão de iniciação. Esse grupo, apesar de ter toda a inspiração dos valores, da estética, das tradições dos druidas, dos celtas, não era um grupo ligado à religião dos druidas. Não pode ser considerado, em hipótese alguma, um grupo daquele movimento chamado de neodruidismo, aquele pessoal que realmente pratica, ou pensa que pratica, ou algo do tipo, a religião antiga dos celtas. Eles se reúnem ali em Stonehenge, em outros sítios, usam aqueles paramentos. No caso da antiga ordem druídica, isso não faz parte do universo ali de trabalhos. A antiga ordem dos druidas não era de forma alguma uma religião e também dava completa liberdade de culto, de fé a todos os seus membros. Inclusive, era absolutamente proibido haver conversas, debates ou discussões sobre religiões durante os trabalhos, assim como também não podiam falar de jeito nenhum sobre política. Henry Hurley foi considerado então o primeiro, digamos, presidente do grupo, que teria o título notável de Arquidruida Imperial. Esse grupo foi chamado então de Loja número 1. A taverna ficava ali perto de Oxford Street. Em seguida, já surgiu a loja número 2, depois a 3, ali próxima a Westminster. Em 1831, talvez tenha sido o ápice do grupo, porque eles tinham 193 lojas e mais de 200 mil integrantes. O grupo era composto exclusivamente de homens e caucasianos. Agregava pessoas de diferentes estratos sociais, alguns mais humildes, outros, digamos, classe média, algo do tipo, e também nobres foram também aderindo. Temos, por exemplo, Sir Edward Antrobus, quarto barão, proprietário das terras onde fica Stonehenge. Stonehenge, que foi erigido por uma civilização muito antiga. Com certeza, os druidas também utilizaram ali as rochas emblemáticas do sítio. E temos também uma figura muito conhecida no século XX, o Sir Winston Churchill, primeiro-ministro, grande estadista, senhor ali da Segunda Grande, e que também marcava a presença, era um membro efetivo dessa antiga ordem druida. A turma estava com a corda toda. Mas o que houve depois de mais ou menos 50 anos, por volta de 1833, ia marcar para sempre o destino dessa associação.
Isso porque, já de alguns anos, havia uma tensão entre dois grupos. Uma turma queria manter o foco mais ali nas questões ritualísticas, no cerimonial, ficar estudando ali a mística, a mágica, todos aqueles conceitos e tradições dos celtas e druidas. Outra turma, formada geralmente pelos pequenos artesãos, aqueles membros, muitos que tinham vindo da classe proletária, porque as indústrias estavam crescendo muito ali na Inglaterra e em toda a Europa, queriam sim que a questão assistencial, a questão filantrópica, de ajuda aos membros do grupo e também de outras entidades que necessitavam, fosse a missão precípua mais dedicada, relevante da turma. O clima ali das poções de encantamento, dos caldeirões, dessas duas agremiações, facetas do grupo, foi esquentando tanto que chegou em um momento insustentável. Houve o chamado cisma ou cisão do grupo. A entidade se dividiu em duas. Permaneceu a antiga ordem dos druidas, mais voltada às atividades antigas, mágicas, simbólicas, e surgiu um outro agrupamento, a antiga Ordem Unida dos Druidas, essa mais dedicada a realizar atividades fraternais de apoio entre os membros, mais caridades, uma proximidade maior com os outros grupos sociais ali das comunidades. Passados mais 5 anos, 1858, houve outro racha, outra divisão. Esse grupo mais novo, a antiga Ordem Unida dos Druidas, se dividiu em duas subunidades. Uma parte permaneceu com a mesma denominação, Antiga Ordem Unida dos Druidas, e a outra foi chamada de Ordem dos Druidas. E olha só que interessante, no final do século XIX, começo do século XX, essas duas novas entidades passaram a aceitar mulheres e também começaram a investir muito nos chamados grupos, digamos, paradruídicos de jovens. Chegando à Primeira Guerra Mundial, 1914, as atividades ficaram um pouco estremecidas dos 3 grupos agora de druidas. Ao final da Segunda Guerra, o isolamento entre os grupos aumentou muito e as atividades dos 2 grupos mais novos, a Ordem dos Druidas e a Antiga Ordem Unida dos Druidas, começaram a se enfraquecer muito. Essas 2 entidades acabaram definhando e desapareceram. Só ficou mesmo ainda em pé a ordem aquele primeiro grupo, o grupo originário, que se voltava mais realmente para a prática de estudos, dos antigos rituais, das liturgias e das tradições dos celtas, dos sacerdotes druidas, a antiga ordem dos druidas. Essa permanece ativa até hoje. O que fica de lição, de ensinamento em relação a toda essa saga da antiga ordem dos druidas? Primeiro, a gente reforça e relembra aquela constatação de que foram inúmeras dezenas ou talvez centenas de entidades iniciáticas com perfil hermético, com aquela denominação de escola, de mistérios, de tradições antigas que surgiram na Europa por volta ali do final do século XVII, começo do século XVIII. A maçonaria, que talvez esteja vinculada às guildas e às ordens de pedreiros místicos, não foi então a única entidade, longe disso, de praticar esse tipo de forma de trabalho. A segunda observação deveras relevante que fazemos agora, já vendo a história passada, é de que esse tipo de problema, de cisma, de cisão, de fragmentação daquele corpo original, é extremamente complicada, é nociva e apresenta um certo risco grandioso para a perpetuação daquele grupo, daquele corpo de ideias, intenções, desejos,
por melhor que sejam justiça, fraternidade, filantropia, e pode gerar muito caos e até a extinção a médio e longo prazo desses tipos de corporações, como ocorreu com os druidas. Terceiro ponto que pode ser destacado aqui é que aquele núcleo, digamos, mais tradicional, duro, que desejava manter o foco ali nas questões mais tradicionais, rituais, ligado aos valores dos celtas antigos, acabou sendo aquela que prevaleceu, que continuou existindo, mesmo de uma forma um pouco prejudicada, um pouco reduzida, mas se manteve ainda em pé e a ordem. E os dois outros grupos que se separaram e que se tornaram mais similares, parecidos, compartilhando ali das atividades de outras entidades, digamos, que seriam prof em relação ao original, que tentaram ali diversificar muito, obviamente repletos de excepcionais boas intenções, tentando estabelecer, digamos, alguns princípios mais democráticos, algumas virtudes mais contemporâneas, avançadas. Bom, de qualquer modo, esses grupos acabaram desaparecendo, pereceram. E como última instrução, digamos assim, que esses druidas modernos podem deixar para nós, é que, por melhor que sejam as intenções, as virtudes, os valores iniciais que moveram essas rochas para erigirem essa construção tão bonita, esse templo, essas colunas, se os mesmos erros, os mesmos problemas se repetirem, surgirem novamente, o risco realmente é muito grande, a situação torna-se às vezes temerária para que essa entidade sobreviva. Portanto, no mínimo, resta a todos que se interessam pela cultura, pelas artes iniciáticas, serem agradecidos, respeitarem a memória desses antigos mestres druidas, dessa ordem que floresceu de uma forma tão bela, com muita força e sabedoria, mais ou menos no século XVIII, e que não está mais aqui entre nós. E agora, meu dileto fã dos celtas, segue uma dica extremamente mágica dos mais antigos druidas. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal se ainda não fez, compartilhe esse conteúdo com outros admiradores da cultura antiga da Bretanha e dê um like também nesse vídeo. Muito obrigado, grande abraço!